Agora, mais um programa na sua tarde. Muita música, prêmios, dicas, diversão e alegria na nossa rádio. Nossa tarde é show. Na nossa rádio, nossa tarde é show. Nossa tarde é show no ar, começando agora na nossa rádio, 4h05, tudo prontinho. Eu vou até tirar essa trilha aqui, porque hoje nossa tarde é show é um programa muito especial. Estamos recebendo novamente a doutora Isabela Enoch. Oi, tudo bom? Olá, boa tarde, Sandrinha. Boa tarde para os ouvintes da nossa rádio. É uma alegria estar aqui de novo. Quanto tempo, hein? É verdade. Ela veio aqui na semana passada, gente, falamos sobre 13º salário, sobre alguma coisa sobre direito trabalhista também. E quando ela foi embora, virou as costas, virou a esquina ali. Foi publicado um decreto novo, mudou algumas coisas. Aí ela retornou hoje para conversar com a gente novamente. E não tá sozinha, não. Vou deixar para você apresentar sua colega, pode? Isso, hoje eu não tô sozinha. Eu já trouxe aqui uma companheira mesmo da equipe, a doutora Dirlene Matos. Seja muito bem-vinda. Ela é especialista em direito do trabalho, então quem tem dúvida já aproveita esse momento, porque ela vai tirar as dúvidas trabalhistas. Oba, coisa boa. Gente, duas grandes profissionais aqui nos estúdios, tá? Aproveita para mandar sua pergunta aí pelo 3271-0973. Doutora Isabela, o que você acha da gente começar trazendo um panorama do que a gente discutiu na semana passada sobre 13º salário? Ótimo. Só relembrando, né, que esse 13º salário é essa gratificação natalina, né, que a lei prevê, conhecida como 13º salário, que é pago aí normalmente próximo ao final do ano, porque o prazo para pagamento da primeira parcela é até dia 30 de novembro e da segunda parcela até o dia 20 de dezembro, né? Isso, e só para ressaltar aqui, abrir uma aspas aqui, rapidinho, é que a gente trouxe a doutora aqui na semana passada para falar sobre 13º, porque devido à pandemia de coronavírus, né? Essa pandemia provocou algumas alterações no universo dos empregos, questão de trabalho em home office, suspensões, reduções salariais, e aí por isso que a gente trouxe ela. Então, pode continuar. Isso aí, é um direito de todo trabalhador de carteira assinada e que teve aí muitos impactos com o início da pandemia, né? Porque foi possibilitado aí realmente, como você falou, suspensão dos contratos de trabalho, redução de jornada, né? E que inevitavelmente ia repercutir em todas as verbas trabalhistas, mas os decretos que trataram aí sobre a suspensão do contrato de trabalho não trouxeram pra gente uma previsão como seria o cálculo do 13º salário. Então, até então, havia várias interpretações do que a gente já tem, né, da lei, para a manutenção da base de cálculo do 13º salário sendo o salário do mês de dezembro, mas era tudo incerto, né? A gente não tinha aí ainda um parecer técnico que desse uma palavra final sobre isso. E na semana passada, no final da semana passada, a gente teve uma nota técnica do Ministério da Economia, né, pacificando isso para garantir, né? A gente sabe que vai continuar aí os outros posicionamentos, mas é uma garantia para o trabalhador e é uma segurança para o empresário ele cumprir, né, o que essa nota técnica está trazendo, que é manter o pagamento do 13º salário para aqueles funcionários que tiveram redução, né, salarial em virtude da redução de jornada. A regra é que se mantenha o salário base do trabalhador, não o salário reduzido, mas o salário base do trabalhador, aquele da categoria, aquele que ele recebe na carteira. Essa que deve ser a base para o cálculo do 13º salário. Era o que na semana passada a gente ainda estava incerto. Vai acompanhar a redução salarial ou vai manter o salário base? Então agora a gente tem essa nota do Ministério da Economia que dá mais garantia aí pro trabalhador em relação ao recebimento com vistas ao salário base dele. Será que é possível a gente fazer uma simulação? Dá. Tipo assim, vamos supor que a pessoa recebia R$1.000, né? Uhum. Aí ela teve uma redução. Vamos reduzir bem redondo pra ficar. Se bem que vocês calculam tudo aí na cabeça, né? Eu não sei como é que vocês são. Eu é que tenho que ficar arredondando tudo pra ver se eu dou conta de calcular. Então vamos supor, né? Ou vocês fizeram alguma suposição aí? De repente já tem. Ah, não, então vamos na sua que já tá pronta. Vamos pegar esse seu exemplo mesmo. Vamos pôr que o trabalhador, o salário da base dele seja R$1.000. Não pode, né? Porque é abaixo do salário mínimo, mas vamos pegar assim um valor redondo para ficar fácil das pessoas entenderem. Ele recebe R$1.000, mas com a redução de jornada estava recebendo 600.
A nossa dúvida é, ele ia receber o 13º salário com base no 600 ou com base no 1.000, né? Então essa nota técnica trouxe pra gente a previsão de que a base do 13º vai ser os R$1.000. Sendo assim, a gente divide os R$1.000 por 12 e vai dar 83,30. Esse valor é multiplicado pelos meses trabalhados. Porque uma coisa que a gente já sabia é que os meses em que o contrato de trabalho ficou suspenso, esses não vão contar para o cálculo do 13º. Seja que tenha ficado suspenso em razão de um afastamento obrigatório, né, do grupo de risco, ou seja, em função da paralisação das atividades da empresa mesmo, né? Então, se a pessoa trabalhou 4 meses esse ano, então a gente vai multiplicar, né, esses avos aí por 4. Então, seria vezes 4, daria R$333,30 de 13º salário. Entendi. Então, quer dizer que o cálculo vai continuar sendo feito em cima do valor que a pessoa recebe, independente se ela teve redução salarial por conta da pandemia ou não, né? Isso. O cálculo é sobre mesmo. Aquele salário da carteira dela. Isso mesmo. Essa orientação técnica é muito importante os empregadores seguirem ela para evitarem problemas futuros, né? O que a gente falou semana passada. Às vezes ele economiza para pagar o 13º agora, mas depois gasta com advogado, porque isso vai virar ações judiciais. Entendi. Legal. Então, só para deixar bem essa informação bem clara, né? Então, aí na hora de fazer a soma, se a pessoa ficou aí 7 meses, pandemia toda, sem ir trabalhar, esses 7 meses, então, não vai contar no cálculo do 13º. Isso, 7 meses, né? Não vai contar. Agora, tem um detalhe importante, que se a pessoa ela trabalhou 15 dias, né? Basta no mínimo 15 dias naquele mês para que o mês possa contar inteiro, né? Ah, tá. Então, se o contrato foi suspenso na metade do mês, aquele mês conta no cálculo do 13º. Essa informação também é interessante, hein? Seguinte, quem tá ouvindo agora e se tiver alguma dúvida, manda pra gente pelo 32710973, manda sua pergunta aí pra gente, vamos conversando, tá? E as pessoas também que ficaram trabalhando em home office também, continua o cálculo do mesmo jeito, que tem gente que não foi mais da empresa, começou a trabalhar em casa, né? E o cálculo é do mesmo jeito, então? Sim, do mesmo jeito. Na verdade, essa nota até trouxe uma explicação sobre isso, que a intenção mesmo é proteger o trabalhador. Qual que é a preocupação? Que ele tenha os seus direitos preservados. Porque desde o início da pandemia, quando foi viabilizado essas novas formas de trabalho, a intenção era manter o comércio, manter os trabalhadores ativos e as empresas também ativas, né? Então, mas sempre preservando direitos, né? Então, mesmo o trabalhador em home office, com redução de jornada, todo o trabalhador que está na qualidade de carteira assinada, ele tem direito ao 13º salário. Inclusive, a base de cálculo do salário, até teve uma pergunta muito interessante semana passada, né? Se o adicional noturno entra, tá? Tudo que tem natureza salarial entra na base de cálculo do 13º salário. Como é que é? Tudo que tem natureza salarial, adicional noturno, né? Tá, tudo entra. Esses adicionais entra sim no cálculo do 13º salário. Agora, tem uma pergunta aqui que ela talvez entra na parte trabalhista, sobre o teletrabalho, né? Porque foi tudo muito novo, muita gente foi trabalhar em casa e aí tem alguns tipos de trabalho que exige assim uma internet boa para estar executando o trabalho, né? E aí tem algumas pessoas trabalhando em casa e usando da sua própria internet. Como é que fica essa questão dos materiais necessários para fazer o trabalho em casa? A empresa tem que fornecer, a empresa tem que pagar a internet da gente? Tem alguma coisa relacionada a isso ou não tem? Pois bem, para esclarecer essa dúvida, a gente tem que, na verdade, não tem uma regra que venha colocar essa obrigação do empregador. Tampouco o empregado tem que suportar esse ônus. O que a gente tem, algo que foi solidificado ali, consolidado, é que tem que haver um bom senso. Eles podem entre si acordar, né? Não tem como a gente mensurar uma posição legal onde impõe para uma parte ou para outra. Então a gente vê que essa questão da pandemia é algo muito vulnerável, algo que todo mundo está se ajustando. Não tem como a gente, nesse caso dessa pergunta, responder: a empresa precisa de dar conta dessas despesas. No caso, o empregado suportar. Em via de regra, a gente tem que seria, por um lado, se a gente fosse analisar, a própria empresa. Mas frente à pandemia, a gente sabe que tem que sopesar
pesar, trazer tanto para um lado quanto para o outro a condição de sobrevivência. Então a gente tem algo que pode ser acordado entre as partes. Legal. E para esse algo acordado ficar uma coisa assim certa, documentada, você acha que é importante fazer algum tipo de um documento, alguma coisa assim? Porque senão lá na frente a pessoa pode falar, eu fiquei trabalhando, eu trabalhava na empresa 8 horas, agora em casa eu tô trabalhando 16 horas e tal, e como é que fica? Como é que, você acha que é legal fazer? Sim, inclusive deve, até para resguardar, pode ter um aditivo aí no contrato de trabalho, mensurando essa posição, o que ficou alinhado, o que ficou ajustado, no sentido de que a empresa iria arcar, ou então o próprio empregado, ele poderia custear, mas depois ter no reembolso da empresa. Isso deve sim, para ambas as partes ficarem resguardadas, viu? É porque é tudo muito novo, né? Então tem que conversar, né, gente? Conversar com a empresa, entrar no consenso. Não adianta quebrar o pau, brigar não, que não vai sair bom. Não vai só piorar. Né? Porque no fim das contas tá todo mundo perdendo alguma coisa, né? Com essa pandemia. Tá chegando algumas perguntas aqui pra gente, 32710973, pode mandar a sua. A gente tá aqui pra tirar suas dúvidas sobre os seus direitos. Para isso, recebemos a doutora Nirlene e a doutora Isabela. E, muito bem, tem perguntas aqui chegando pra gente, vamos lá? Podemos passar pra parte das perguntas? Vamos pras perguntas. Então, vamos lá. Seguinte... Ei, Sandrinha, boa tarde. Aqui quem trabalha sem carteira assinada, como no caso doméstica ou outro trabalho, também tem direito a 13º? Pessoas que trabalham sem carteira assinada têm direito a 13º? Vou deixar a doutora Nirlene explicar, ela vai falar os elementos aí da relação de emprego. Essa ouvinte não identificou não, né? Não. Ok. Pois então, a título de sanar essa dúvida, é interessante a gente ter em mente que se faz necessário preencher alguns requisitos, né? Alguns pontos ali que caracterizam uma relação de emprego. Tem que ser uma pessoa física, tem que ter pessoalidade, habitualidade, tem que ter onerosidade. Então, para preencher uma relação aí de emprego, precisa desses requisitos aí estarem compostos. Aí, em contrapartida, nós temos o direito, sim, a receber esse 13º. Preencher o requisito de relação de emprego faz jus ao recebimento desse 13º. Tem a ver com horas de trabalho também? Tipo assim, tem que estar trabalhando tantas horas por semana? Sim, sim. Por exemplo, se a pessoa trabalha duas vezes na semana. Sim, a doméstica, ela tem uma peculiaridade, né? Pra gente distinguir de um diarista. Então, a diarista não se confunde com o doméstico. O doméstico tá aí enquadrando no que eu acabei de mencionar, né? Preenchendo esses requisitos. E tem o número também de horas, ali, de dias que ele trabalha para descaracterizar o diarista. Teria que ser acima de 2 vezes na semana, pelo menos 3 vezes na semana. Geralmente 3 vezes diarista, geralmente. É acima de 3, a gente já entra no doméstico. 2 vezes na semana caracteriza diarista. Tá, então não tem carteira assinada, mas é um direito, né? Sim, é um direito que ela tem ali resguardado. Entendi, muito bem. Queria saber se os aposentados têm direito ao 13º. É a Emília, de BH. Boa tarde, Emília. Olha, esse ano o 13º salário dos aposentados e pensionistas foi antecipado, né? Até agosto foi pago a parcela do 13º, as parcelas do 13º. Então, na verdade, agora no fim do ano, aposentados e pensionistas não têm esse benefício para receber. Até tem aí uma proposta de projeto de lei para pagamento de um 14º salário, né, que supriria. Porém, isso ainda está em tramitação no Senado Federal. Não há uma previsão para que seja aprovado, para que seja pago, né? Não há nenhuma previsão a respeito disso. A gente até aproveita, né, Sandria, para alertar dos golpes, né? Porque os aposentados e pensionistas aí esperando receber, né, o 13º agora, no fim do ano, podem ser vítimas de golpes, né? Receber um empréstimo no valor igual ao salário e pensar que está recebendo o benefício do INSS, quando na verdade ele já recebeu. A gente até falou sobre isso na semana passada, né? Isso. Do banco disponibilizar um valor igual ao valor do salário da pessoa, a pessoa achar que é o benefício, né? E sacar, quando vai ver, começa a vir as
taxas de juros, as mensalidades com taxas de juros, a pessoa fica sem entender, quando vai ver é um dinheiro que estava ali disponível, mas era na verdade um empréstimo a juros. Exatamente. Isso está acontecendo. Está acontecendo muito, as pessoas recebem mensagem no WhatsApp ou ligações, né? E isso não pode acontecer, o empréstimo consignado não pode acontecer dessa forma, ele precisa da presença e da assinatura do aposentado, do pensionista, mas os bancos têm informado realmente que estão tentando sanar esse problema, mas eles não estão dando conta de impedir de acontecer esses golpes, né? Pois é, tem até uma pergunta aqui que tem a ver com isso aí, ó. Boa tarde, paz de Deus, Wanda do Alterosa, em Ribeirão das Neves. Gostaria de saber se quem recebeu o 13º salário em meio à pandemia vai receber esse 14º. Estão falando no celular. Sou aposentada, muito grata. Boa tarde, abraço, Sandrinha, minha linda, te amo. Ô, Wanda, aí ó, tá vendo? Ela deve ter recebido uma mensagem então no celular falando que tem direito ao, que tem o 14º, algo assim, né? Pois é, boa tarde, Wanda, tudo bom? Olha, realmente estão usando essa expressão do 14º salário para justificar, né, os golpes, né? Porque na verdade isso ainda é uma proposta do governo, ainda não foi aprovada, mas eu vi que estão denominando até empréstimos de 14º salário, porque assim, já que você já recebeu o seu 13º, então pega um empréstimo para suprir esse dinheiro que você sempre conta, né, no fim do ano. Então muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, isso não é uma coisa que você planejou, analisou a taxa de juros, quer realmente fazer, né? Tome muito cuidado. Quando for sacar o benefício, tira o extrato antes, tira o extrato depois, confere, né? Muito cuidado, porque isso está acontecendo muito. E depois que a pessoa usou o dinheiro, ela não tem muito o que fazer, né? Ela vai pagar por ele. Não tem como reverter, não? Entrar na justiça depois que pegou esse dinheiro e usou? O que a gente tem visto, a gente tem ações dessa, né? Mas o que a gente tem visto na maioria dos casos é que se há uma confirmação, salvo nos casos em que não há uma confirmação expressa, né? Que aí caiu o dinheiro lá, né? Mas se há uma confirmação expressa e a pessoa usou o dinheiro, a maioria dos casos ela não vai conseguir restituir, né? Então aí tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente saca esse dinheiro, é eles que decidem o número de parcelas? Sim. Já fica lá contratado no valor fechado. Verdade. A gente não tem paz nessa vida, tem que ficar vigiando tudo. Tem que ficar vigiando, Agora, pegar o dinheiro e guardar num caixote. É verdade. Enterrar. Mas aí salvo nos casos que a gente tem lá, casos de pessoas assim que receberam uma mensagem, nem confirmaram a mensagem, o dinheiro caiu. Aí é uma coisa gritante, realmente a pessoa tem que buscar a justiça, né, pra reaver isso daí. Aí o conselho que eu dou sempre, não usa, deixa o dinheiro lá, discute judicialmente e aí o juiz vai fixar o valor de danos, né, e restituição do valor que eventualmente já tivesse sido debitado no benefício do aposentado aí, ou do pensionista. Nem apaga essas mensagens então não, viu, gente? Deixa de provas. Isso. Gente, tô brincando sobre o caixote, viu? Depois o povo vai lá, saca o dinheiro tudo, fala que eu que mandei. Eu acho que essa pergunta também tem quase a mesma coisa, né? Boa tarde, Sandrinha. Pede para a advogada falar sobre o 14º dos aposentados também. Precisamos saber se temos direito e quando vai acontecer. Esse negócio de 14º é novo? Sim. Ou já existia? Não, é novo. É novo, mas ainda em razão da pandemia, né, foi apresentado um projeto de lei para a instituição do 14º como uma coisa excepcional, né, só nesse ano da pandemia. Mas ele ainda está tramitando no Congresso, a gente sabe que é demorado, que depende de aprovação orçamentária. Mesmo se ele fosse aprovado hoje, ele ainda necessitaria de um decreto regulamentando, depois de disponibilização de orçamento do governo federal. Então, eu não vejo possibilidade que ele seja aprovado ainda esse ano. Então, ou seja, não existe 14º? Ainda não existe. Porque pelas perguntas parece que para todo mundo já está pagando, né? Isso. Então, muito cuidado, que pode ser golpe, isso daí realmente. Exatamente. Por isso acaba confundindo as pessoas. Se você recebeu uma mensagem falando de 14º, tal, manda pra gente aqui, tá? Copia, manda pra gente ver como é que tá chegando essas mensagens aí no seu celular. Bom, tem um áudio que chegou pra gente, vamos ouvir? Vamos. Tem internet, né, Sandrinha? Boa tarde. Boa tarde. E também tem a conta de luz, né? Porque quando a pessoa trabalha na empresa, tudo é lá da empresa que eles gastam. A luz é da empresa, né? A água cresce porque o funcionário fica em casa e ele fica gastando aquele tempo que ele estaria na empresa. Aquela luz estaria desligada, no caso, né?
No caso da minha filha mesmo, ela foi trabalhar em casa, mas a luz, desde as 8 da manhã até as 4 da tarde, com o computador, tudo ligado. Então, como é que fica isso também? É essa questão que a gente mencionou, né? O intuito maior é salvaguardar o emprego. Então, a pessoa vai ter que ter isso muito claro pelo fato de não sentir tão assim injustiçada em ter que suportar essa despesa. Porque é compreensível, sim, essa despesa que ela acabou tendo, uma vez que não estava nem prevista. Em contrapartida, a empresa também tem as dependências dela disponível para esse empregado ir. Mas foge também do controle da empresa em receber esse empregado. Por isso que, né, eu mencionei e reitero, é uma questão de mão dupla mesmo. Mas, se caso, eu imagino, né, que se ficar comprovado uma despesa muito exorbitante, nada impede de acionar a justiça. Mas hoje a gente falando de uma maneira amigavelmente para manter esse emprego, é esse consenso, é esse bom senso mesmo que vai ter que ocorrer. Mesmo porque não existe, nem deu tempo de criar leis para isso. É muito reflexo, é muita coisa que está sendo endireitada, é muita coisa que a gente não tem respaldo, que ainda não foi judicializada e que tem tendência a ser judicializado também. É verdade. Em compensação, tem muitas empresas que depois dessa pandemia, que colocou alguns funcionários de home office, acabou percebendo que é melhor que as pessoas fiquem em home office. Menos gasto, né, mais qualidade. Algumas empresas acabaram definitivamente adotando essa forma de trabalho, né? Verdade. Quer dizer, algo que iria acontecer uma hora na vida, só que ia demorar. Porque a gente demora para aceitar, né? Nossa, mas trabalhar em casa, tem que ir na empresa, a gente demora a aceitar. Sim, é verdade. É muita resistência que, né? Depois quebra. Há muito empregado também se encontrou trabalhando em casa, né? Além mesmo da empresa achar viável, o empregado também conseguiu notar que é algo bom para ele, também produziu mais, outros não, então, né, algo bem vulnerável mesmo. Verdade. Tem uma outra perguntinha, um áudio, vamos ouvir. Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde. Meu amor, eu queria fazer uma pergunta aí, essas advogadas, sobre os aposentados e pensionistas. Eu sou pensionista. Eu queria perguntar a ela se os pensionistas não vão receber mais nada do governo, a não ser o salário, esse fim de ano. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe, minha querida. Boa tarde. Olha, realmente, infelizmente, não tem mais o que receber, né? O 13º salário já foi pago, então, a princípio, não tem nada a receber. Aí é cuidar mesmo para que não se aproveitem dessa situação, né? Com golpes aí. E sobre o auxílio emergencial? Tem previsão de se vai continuar ano que vem ou ainda não surgiu nenhuma informação sobre? A gente tem conjecturas, né? Tem previsões, estudos sobre isso, mas nada aprovado ainda. A previsão é que ele seja pago até dezembro, né? Somando aí 9 parcelas, mas além disso daí a gente ainda não tem nada regulamentado. Não mudou nada no pagamento não, né? Continua do mesmo jeito? Continua do mesmo jeito. Ok. Nossa Tarde Show hoje especial, informações importantíssimas para você com as doutoras Nirlene Matos e Isabela Enoque. Vamos continuar com as perguntas? Vamos continuar. Tá chegando. Boa tarde, tenho uma dúvida. Tive meu contrato encerrado no mês de agosto e voltei a fichar em dezembro. Tenho direito ao 13º salário? Bom, se ela voltou a trabalhar, né, e está trabalhando de carteira assinada, ela tem direito sim ao 13º salário proporcional. Aí ele é o ano, né? Aos meses trabalhados na empresa, naquele ano, ela recebe o 13º salário proporcional. Tá, e se ela teve o contrato dela encerrado, como ela disse, né? Esse contrato fica para trás, não conta nada desse contrato e a partir daí? É porque assim, se foi encerrado, quando encerrou, eles têm que ter pago proporcional naquela época. Então ela já recebeu na rescisão do primeiro contrato. Entendi. Então agora ela voltou, ela falou que voltou a trabalhar em dezembro, né? Mas aí no caso, eu imagino que seja novembro. Sim, era bom até certificar essa informação. Porque dezembro, né, não chegou ainda, né? É verdade. Só ser dezembro do ano passado. Não sei se é homem ou se é mulher, se estiver ouvindo a gente ainda, acredito que sim, manda mais detalhes, tá? Porque você colocou que voltou a trabalhar em dezembro.
É dezembro passado ou você se confundiu, é novembro? Manda pra gente, tá? Novamente. Boa tarde, o Geraldo de Santa Luzia. Uma dúvida, minha esposa trabalhou em casa, sem horário fixo, nem para almoço. Caracteriza a hora extra e tem direito à folga? Deus abençoe e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Pois bem, qual que é o nome mesmo do ouvinte? É o Geraldo de Santa Luzia. Geraldo, tirando dúvida aí, né, dessa relação de trabalho da sua esposa, só para esclarecer, pode ser diarista, pode ser doméstica ou um home office, né? Então eu vou tentar ser bem breve aqui nessas 3 possibilidades. É diarista, é livre essa relação, não é uma relação de emprego, então não há que se falar em hora extra, né? Já é ajustado diretamente entre as 2 partes. Quando for doméstica, essa doméstica, no caso, a gente tem uma lei própria que traz o regramento dessa relação de trabalho, que é a Lei Complementar 150. E tem controle de jornada, a obrigatoriedade de cartão de ponto para fazer registro dessa jornada. O que extrapolar 8 horas diárias, 44 horas semanais, vai enquadrar como hora extra. Faz jus sim ao recebimento dessas horas extras, tá? Agora, se ele quis dizer que seria um home office, teletrabalho, né? A gente tem uma distinção, mas só para poder trazer mais de uma maneira mais simples, o que acontece? É preciso que, na verdade, peraí, vamos voltar aqui. O home office e o teletrabalho não tem um controle de jornada. Porque não tem como o empregado ele certificar que realmente aquele empregado iniciou às 8 e finalizou as atividades laborativas às 18, né? Entendi. Então, o que ocorre nessa forma? Eu acho interessante o empregado provocar um registro. Ele manda um WhatsApp, estou iniciando as atividades agora, ou manda um e-mail, da mesma maneira quando encerrar, a título de prova. Comprovado, né, que ele também laborou mais de 44 horas, mais de 8 horas diária, faz jus ao recebimento de hora extra. Caso a folga ele menciona aí, se a empresa optar por um banco de horas, ele também, né, no caso a esposa dele aí, pode também compensar isso via folga. Aí tem direito sim. Entendi. Então, mas é bom registrar então, né? Sim, deve. Exatamente. Então, algumas empresas têm mandado e-mail, então, tô iniciando o trabalho, depois o funcionário, né, manda o e-mail, tô iniciando agora a minha jornada, quando encerra, manda outro e-mail falando que tá encerrando. Sim, para configurar aí, pelo menos, um momento, né, de controle dessa jornada, mas de uma maneira informal, né? Porque o controle mesmo, a gente sabe, tem os registros legais, que é de ser feito por cartão de ponto, todo aquele método, né, que a gente já conhece. A empresa não vai colocar um cartão de ponto na casa de cada Pois bem, é uma boa ideia, Sandrinha. Pôr o cartão lá na cozinha, assim, ó. É uma boa. Registra aí. Ai, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei. Boa tarde. Trabalhei em casa 8 meses durante a pandemia, sem carteira assinada. Fiquei com depressão e parei de trabalhar. Tenho direito ao 13º? Bom, nesse caso, boa tarde, né? Primeiramente, nesse caso, é semelhante ao que eu respondi na pergunta anterior do 13º. Se ela já encerrou a atividade e foi caracterizado ali o vínculo de emprego, ainda que não tenha registrado a carteira, ela recebeu um acerto. E nesse acerto rescisório, né, a pessoa recebe ali o 13º salário proporcional, porque o requisito para receber ele agora é que esteja trabalhando de carteira assinada. Se ela já trabalhou ao longo do ano, quando ela encerrou a atividade dela, ela tem que ter recebido o proporcional. Entendi o caso dela ter ficado com depressão e ter parado de trabalhar. Influencia em alguma coisa também? Não, o que pode influenciar é o recebimento de um auxílio-doença, né? Se ela solicitou, porque ela tinha cobertura do INSS para isso, né? Entendi. Mais uma, agora é um áudio. Boa tarde, meu nome é Michele. Oi, eu Michele. tô com uma dúvida. Eu entrei numa empresa no dia 6 de julho e saí dela no dia 15 de agosto, de novembro agora, no dia 15 de novembro. Eu pedi para sair, gostaria de saber se eu tenho direito a alguma coisa. Obrigada, boa tarde. Pois bem, Michele, boa tarde. Primeiramente, é interessante saber se a empresa fez o pagamento das suas verbas rescisórias. Independentemente do tempo laborado, é um direito e ele tem que ser resguardado. Quando ocorre a rupção, aí no caso, o contrato de trabalho ele é rompido,
O empregado, ele faz jus a essas verbas. Qual seria? Durante esse período, a gente tem saldo de salário, as férias acrescida de 1/3, no caso dela seria férias proporcionais, 13º salário proporcional também, que é o que a gente está debatendo aqui hoje. Isso. E não sei, teria que ver bem assim ao certo a questão dos outros contratos que ela teve, para ver se dá ela direito a seguro-desemprego, mas ela ficou 3 meses, não é isso? De julho a novembro. Isso, então ela ficou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, deu mais, né? A matemática aqui vocês já viram, né? A gente vai na cola. Mas enfim, esse período que ela ficou não vai dar ela o direito ao seguro-desemprego. Ela não consegue. E referente ao 13º, se for, no caso, a dúvida mais enfatizada aqui, ela vai ser proporcional. E ela pode, no caso, sendo, como ela pediu demissão, ela não foi dispensada sem justa causa, ela não faz o levantamento do FGTS. Porque o FGTS só tem direito àquele que é dispensado sem justa causa para fazer o levantamento, e as previsões legais de saúde, de doença, construções, o que a lei do FGTS também prevê. Mas aí, no caso, ela não leva o FGTS, também não tem a incidência daquela multa, né, de 40%, que é quando é dispensa sem justa causa. FGTS, o levantamento que você fala é o saque? O saque do FGTS. Tá. Para sacar, tem que estar nessas condições. Entendi. Dispensa sem justa causa. Muito bem. Mais uma boa tarde, doutora Isabela. Minha filha chegou há pouco de outro país e veio de vez ficar aqui no Brasil. Ela não tem emprego fixo. Gostaria de saber se ela pode receber o auxílio emergencial. É a Rose, do bairro Mineirão. Boa tarde. Olha, todo mundo que está nessa situação de desempregado, né, sem uma renda que ultrapasse aí 3 salários mínimos por família, ele tem direito ao auxílio emergencial. Acontece que não há mais possibilidade de pedir o auxílio, né? Então, se aconteceu dela ter pedido e sido negado, né, aí ela tem a possibilidade aí do recurso pela via judicial. Mas pedir agora, o primeiro pedido, não há mais essa possibilidade. Muito bem. E quem ficou sem receber o auxílio emergencial, que foi autorizado, mas por algum motivo, sei lá, documento, alguma coisa, ainda não conseguiu receber nada, vai conseguir receber de todos os outros meses? Sim, o certo é que ela receba desde quando ela solicitou, né? Porque ele é pago por parcelas, não por mês. Ele é pago referente a cada parcela. Né? Então, seja por ela estar fazendo um recurso administrativo ou judicial, assim que for reconhecido o direito, seja qual for o motivo que suspendeu ou que não pagou, ela vai receber as parcelas. E tá chegando casos assim lá no seu escritório de pessoas que não conseguiram receber mesmo? Bastante. Quais são os motivos assim mais comuns? Ter no cadastro da pessoa elementos que já não fazem mais parte da realidade dela hoje. Por exemplo, na época ela residia com outra pessoa, era componente de outro grupo familiar, ou constar lá como se ela ainda estivesse trabalhando de carteira assinada. A gente tem pessoas que se candidataram em determinado momento, não venceram as eleições, né? Candidataram a vereador, prefeito, não venceram, mas constava lá como se fosse, né, alguém que tivesse um cargo público. E quando na verdade não tinha. Então, coisas que dependiam de atualização documental que o aplicativo não possibilitava e que a gente precisou assim, ou buscar os outros órgãos para poder fazer essa atualização de documentos, como nesse caso do TRE, né? Ou então ir para a via judicial, onde a gente tem espaço para apresentar documentos, né? E mostrar a real situação da pessoa. Entendi. Hoje nós estamos recebendo as doutoras Nirlene Matos e a doutora Isabela Enoque, lá do escritório. Como é que é o nome do escritório? É o seu nome, né? Que leva o escritório. Enoque Advogados Associados. E da outra vez que você veio aqui, na semana passada, você falou sobre o escritório novo, que está aqui pertinho dos nossos estúdios. Então vai poder vir aqui toda hora tomar um café. Isso. E agora tem todas as frentes do direito, né? Abraça todos... Como é que fala? Eu perdi a palavra. Todas as áreas. Isso. Todas as áreas do direito. Sim. Então, direito trabalhista, tributário, consumidor, civil, família, tudo. Todo. Que bom. Ótimo. Parabéns, viu? Obrigada. Necessário, importante isso. Bom, então vamos falar da Black Friday. Eu tô vendo um texto aqui agora, nesse momento, que é o seguinte, gente. Tem muitos problemas relacionados à Black Friday. Mas não é só problema também, não. Tem a parte boa, mas a gente tem que saber. Aí eu tô vendo aqui que é o seguinte: o principal problema relatado
a não entrega ou demora na entrega do produto, ainda mais dessa vez que muita gente vai comprar pela internet. Pedido cancelado após a finalização da compra, mudança de preço ao finalizar a compra, produto ou serviço entregue diferente do pedido, incompleto ou danificado. São muitos probleminhas aqui que são as principais reclamações que chegam no Procon, assim, após a Black Friday. Então, alerta a gente, pelo amor. Deixa suas dicas aí, como é que a gente faz para ficar bem atenta, bem esperta, né? Porque a gente não pode nem dormir sossegado, tem que ficar preocupado com tanta coisa, né? É verdade, é verdade. E olha, e a história se repete, viu, Sandrinha? Porque, na verdade, esses problemas aí que você leu são os mesmos do ano passado. Então, a história está se repetindo. Então, assim, fica o alerta mesmo para as pessoas terem bastante atenção, né? Igual eu vi que você falou sobre a mudança do valor lá no final, lá na hora de confirmar a compra. Eu até coloquei isso aqui na lista para falar. Confira antes com bastante cuidado se lá no finalzinho, na hora de fechar a compra, o valor não mudou, né? Porque é uma jogada que pode acontecer também. E se você for fazer compras em lojas físicas, confira bem os itens que você vai comprar, pesquise antes, né, o preço, quanto que isso estava há um tempo atrás, se você já não vem fazendo essa análise, porque tem gente que já começa antes, né? Já vai constante. Se você não fez, faz um levantamento geral, né, desse valor para ver se realmente está em desconto, né? Se realmente está valendo a pena, né? Faz essas pesquisas, pergunta lá na loja, né, sobre a política de trocas, né? Porque a loja não é obrigada a trocar, a menos que o produto tenha algum defeito, né? Mas na hora que a gente vai fazer a compra, a loja sempre informa ali qual é a política de trocas dela. Ela dá 30 dias, quanto que ela dá, qual é o caso. Então é importante isso, né? Porque se não tem defeito nenhum, se é só uma desistência em loja física, nem sempre a pessoa vai ter essa possibilidade. Então é importante ela estar atenta a isso. Aquela desistência que é autorizada é para as compras online. Eu posso desistir até 7 dias porque eu posso ter pegado o produto e não é aquilo que eu vi na imagem, né? Então tem essa possibilidade. Fora isso, comprou o produto, chegou lá estragado, com algum defeito. A loja tem até 30 dias para consertar. E se ela não fizer o conserto, aí o consumidor tem 2 opções. Ou ele desiste da compra e tem o seu valor de volta, ou então ele tem direito aí a trocar, né, por um outro produto. Ou então uma terceira opção é um abatimento. Olha, eu vou ficar com esse produto, mas eu quero um desconto proporcional. Também, aí é uma opção também. Interessante. Inclusive, vocês estavam falando aqui nos bastidores aqui sobre essa questão de acompanhar o preço do produto, né? Sim. A gente tem um exemplo aqui dos bastidores da rádio aqui, de uma geladeira, né? A pessoa aqui dos estúdios trabalha com a gente, já estava namorando essa geladeira há um tempo e observando o preço. Aí, como tá aproximando a Black Friday, a geladeira aumentou de preço, né? Por exemplo, se custa 2.000, foi para 3.000. Agora no início de novembro, que aí agora quando chegar a Black Friday, que é sexta, né? Sim. Aí volta pra 2.000. Então, gente, ó, tem uns golpezinhos que rola aí, né? Muito cuidado, muito cuidado. Você tá querendo uma televisão aí que custa R$1.000. Você tá aí o ano inteiro de olho na televisão, esperando ela baixar. Aí chega novembro, ela aumenta pra 1.500, depois ela volta pra 1.000. Isso. Ó, gente. Exatamente. Aí às vezes a pessoa ela faz até uma compra, porque agora as lojas de departamento, elas possibilitam você financiar na loja, né? A pessoa ainda compra juros ainda da loja por uma coisa que nem desconto tava, né? E agora a gente tá passando pela semana, né? Agora não só a sexta, mas já na segunda já tá iniciando. E aí vai segunda, terça, quarta, quinta e sextas de descontos. Então fiquem bem a partir de hoje já tá rolando os descontos. Já tá rolando os descontos. Evite pagamento por boletos. A gente vê muito isso. Se você vê lá que no pagamento a única opção é boleto, desconfie, tá? Tá. Inclusive o Procon ele lançou uma lista de sites não recomendados. Gente, assim, de assustar. São mais de 500 sites não recomendados para compra pelo Procon. Você pode entrar lá no consumidor.gov e pesquisar os sites não recomendados, né? Então, assim, é muita gente que cria sites justamente para dar esses golpes na época desses descontos. Tem gente que cria até o site igual, bem parecido, com um nome bem parecido com o de alguma loja já conhecida, as mesmas cores, mesmo design, porque a gente vai sem olhar direito, né? Sim, é isso mesmo. E compra lá, quando vai ver, cadê que o produto não chega?
Aí percebe que caiu num golpe. Que caiu num golpe. Aí se pagou com boleto é triste, porque realmente é muito difícil resgatar dinheiro de estelionatário, né? Eles têm um esquema muito grande e você não rastreia, você não acha mais o dinheiro, né? Tá, essa dica aí foi boa. Se a opção de pagamento é só boleto, vaza. Vaza. E interessante também é suspeitar de valor. Imagina que as pessoas já conseguem acompanhar o valor de determinado produto que almeja, alguma coisa nesse sentido. Então, Black Friday, gente, não tem como ele jogar o preço no chão. É outra coisa também que tem que se atentar, né? Um produto que de R$1.000, por exemplo, tá 200, tá 300. Então, tem que ter esse cuidado também de acompanhar valor para não cair em golpe. E no Brasil a gente tem até o imposto muito alto, né? Sim. Então, às vezes, um produto, sei lá, um shampoo. Exatamente. Que, sei lá, vamos supor que o shampoo custa R$9, por exemplo, né? Vamos jogar um precinho bem em conta, R$9. Mas o imposto do shampoo é, sei lá, R$3. E aí tá vendendo shampoo a R$1,99. Pensa, eu joguei um valorzinho bem pra baixo, mas acho que mas tem casos gritantes tipo assim isso. mesmo. Quer dizer, a loja tá pagando. Sim, né? Já tem que desconfiar. Tem alguma coisa errada, exatamente. Tem algumas coisas que são importantes aí que o consumidor ele tem direito, né? Que eu já falei que é o direito ao arrependimento, 7 dias da entrega se for loja online, né? Se for aquela compra online. Direito de informação, é importante que as especificações do produto estejam todas lá, né? Confira, leia o tamanho, né? Tem gente que fala assim, nossa, isso daqui na foto parece ser grande, é o que eu preciso, né? É o comprimento que eu preciso. Aí quando chega em casa, é bem pequenininho, né? 30 centímetros. Decepção. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Lê lá as especificações do produto, né? Pega uma trena na sua casa, mede, vê se é aquele tamanho mesmo que você espera do móvel ou de algum eletrodoméstico que vai comprar, né? O consumidor ele tem direito à informação. É até um crime contra o consumidor se é vendido a ele um produto sem as especificações técnicas, né, adequadas. Teve uma vez que eu comprei um ventilador, pra mim era um ventiladorzão, top. Chegou uns pequenininhos, sabe? De mesa. Pequenininhos de mesinha. Não rodava nem direito, mas eu não olhei direito. No meu caso, eu que não olhei direito. Achei que ia chegar um ventilador grande. Isso é muito suscetível de acontecer, porque a foto engana, né? Mas a foto ela tem a intenção de ser chamativa e a pessoa acredita que está levando um produto e chega lá é outro, né? Isso. Tem que ter informação também sobre o valor à vista e o valor a prazo, porque não adianta estar só o preço do valor à vista, se ela dividir vai ficar quanto? Essas informações tem que ter lá, né? O consumidor tem direito a isso. E é muito importante, se você começar a ter algum problema, tive problema na entrega, problema no prazo, vai registrando tudo. Manda e-mail para a empresa, manda um WhatsApp. Hoje a maioria das empresas disponibilizam aí o WhatsApp. Grava as ligações. O interlocutor, quem fala, sempre tem direito de gravar a ligação, então você pode gravar. Porque às vezes a gente fica só esperando porque a empresa está gravando, esperando ela mandar, às vezes você nunca vai receber essa ligação, né? Então já grava no seu celular, hoje é fácil de fazer. Já vai registrando essas conversas se você começou a ter problemas, né? Porque não existe isso de prazo indefinido. Eles não podem falar assim, não, o prazo é indefinido. Eles precisam fixar um prazo, né, informar isso para o consumidor, qual que é o prazo de entrega e respeitar esse prazo, porque o Código de Defesa do Consumidor fala que quem vende, o vendedor ele está vinculado à oferta, né? Se ele ofertou para entregar em 30 dias, ele tem que cumprir o prazo de 30 dias. E se ele não cumprir, o consumidor tem direito à desistência dessa compra, e aí ele pode pedir o valor dele de volta, né? Ou então ter um crédito ali para comprar um outro produto. Muito bem, e há de se ficar atento também os empresários, né? Os empresários aí que forem lesados com site clonado, com vírus, sei lá. Tem também um lado do empresário, da empresária também, né? Sim, verdade. A gente sempre fala do nosso lado dos consumidores. Mas da parte mais vulnerável. Exato, realmente. Geralmente é a parte mais vulnerável e o maior índice de reclamações. É isso mesmo. Agora, só mais uma dica que eu lembrei aqui, é nos casos de defeito, né, que a empresa tem que fazer esse conserto em 30 dias, salvo se for um produto essencial, geladeira, fogão, isso o consumidor não precisa esperar os 30 dias, ele tem que receber um outro produto de imediato, ou então o seu valor de volta. Muito bem. Mais alguma colocação pra gente? Mais um alerta? Não. Fiquem atentos mesmo, leia bastante, pede alguém para conferir de novo. Agora a pergunta do diretor.
comprei um produto, vou dar de presente para a pessoa, mas só lá no Natal. Esse produto apresentou aquele vício redibitório. Como é que eu faço? Tem garantia? Explica o que é o vício redibitório. Sim, aqueles vícios ocultos, né? Aqueles que na hora da compra não eram possíveis de serem descobertos, né? Mas então, era um presente, estava embrulhadinho, ninguém viu, mas na hora que abriu, descobriu. Então, o prazo para a troca desses produtos, ele começa a contar quando se descobre. Então a garantia é essa, né? Então a pessoa descobriu, identificou o defeito, já notifica imediatamente a empresa e aí ela vai dar as opções, né? Se é um produto essencial. É difícil de ser, né? É difícil embrulhar um fogão, né? Não vai ser o caso, né? Mas assim, então se for um presente que vai ser trocado, a empresa vai fazer o conserto dele no prazo de 30 dias ou então disponibilizar um outro produto de igual valor. Mesmo se eu demorar para abrir o presente, passar do prazo? Mesmo se demorar, porque assim, o vício, esse tipo de vício, ele sempre conta de quando você identifica ele. Né? Então, por exemplo, só o fato de ter sido um presente, né, já é um primeiro indício. Eu comprei para presente, chegou até a pessoa no dia programado, né? Porque ela comprou para o Natal, vai chegar lá no Natal. Então já é evidência que ela só tomou conhecimento quando recebeu. E às vezes a pessoa casa também, né? Vai viajar primeiro e depois que volta que vai abrir os presentes. Ela é um mês. É verdade, é verdade. Oi, gente, agora tem uma coisa que a gente precisa ressaltar. Nós estamos em tempo de pandemia, né? Aquele negócio de levantar a porta da loja, entrar aqui, povão, correndo, gritando, puxando os produtos. Acho que não vai ter isso não, vai? A gente espera que não, né? Que tomem todas as medidas, né, necessárias aí. Cuidado para comprar no calor da emoção, porque esse vucu-vucu aí de um monte de gente desesperada, isso faz a gente comprar às vezes o que a gente nem precisa e nem observar direito, aí leva para casa coisa rasgada, coisa estragada que nem percebeu. Você entra na loja e joga purpurina na sua cara, aquela música alta, você não consegue nem raciocinar. Só quando vê, comprou coisa estragada e não tipo viu. Assim, e acontece também, né, da gente ver outra pessoa com a mão cheia, por exemplo, de caixa de chocolate, aquela pessoa com um cesto lotado de chocolate, o locutor falando naquela altura que tá a música e tal, e aí a gente, o chocolate tá barato. Vou pegar também. Vou levar chocolate também. Isso é induzido, entendeu? Né? Sem perceber. Tem que tomar cuidado, gente. Olha, eu já vi anúncios na internet, assim, vende-se uma caixa vazia de PlayStation. A pessoa avisou que era uma caixa vazia, mas o que tá em mais destaque é o PlayStation. Aí a pessoa fala, poxa, muito barato esse videogame, vou comprar, né? Vou comprar uma caixa vazia. Aí chega a caixa vazia. Bom, tava avisado nesse caso, então leia bastante. É isso aí, gente. Chama alguém pra ler, porque às vezes a gente não consegue enxergar, né? Isso. Às vezes a gente lê umas 3 vezes, não consegue enxergar, pede outra pessoa pra ler. Infelizmente a gente tem que viver assim, vigiando tudo, né? Vigiando tudo. A gente anda aqui no centro de BH vigiando, olhando pros lados, segurando a bolsa, a gente vai comprar, a gente fica vigiando. Vigia a nossa conta pra ver se não apareceu um dinheiro lá que é pra sacar, mas é um empréstimo que vai ter uns juros depois. Verdade. Ai, mas é isso. Muito obrigada. Pela presença aqui hoje novamente. E toda vez que tiver um assunto lá recorrente lá no escritório, que as pessoas estão procurando muitos, pode procurar a gente, né? Antes do convite do diretor, já pode se oferecer, falar, tem um assunto que tem muita gente comentando aqui, a gente queria falar sobre isso na rádio. Legal. Sejam bem-vindas, tá? Pra gente é sempre um prazer também e muito bom contribuir, né? Tá nessa energia boa aqui da rádio e tamo junto. Doutora Nirlene? É verdade, então a gente poder somar é interessante, fazer o nosso papel, fazer o direito acontecer, é algo engrandecedor. E estar com todos vocês, né? É maravilhoso. Não conseguimos mensurar, né? Todo esse amor, esse carinho e a gratidão. A gente também fica muito grata, porque a gente sabe da correria que é lá no escritório. Toda vez que a gente chama, vocês estão disponíveis. Por falar no escritório, como é que faz para entrar em contato lá? O WhatsApp do escritório e também recebe ligações, né? Esse número é 98961 6534. 98961-6534. Inclusive toda a equipe do escritório tá ligadinha na nossa rádio agora. Até um abraço para eles. Abraço! Toda a equipe aí, gente. Abraço para vocês, viu? Um abraço para todo mundo que tá nos ouvindo, aí os parentes, amigos que estão nos ouvindo, todos os ouvintes da rádio que sempre acompanham, participam. É isso. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Até, tchau.